Tem um filme chinês, uma animação chinesa que lançou no começo do ano só pra China e mesmo assim já foi o maior faturamento de uma animação na história do cinema. Ok que lá na China tem 5 quadrilhões de pessoas, ok, mas mesmo assim, a maior animação do cinema! 2,5 bilhões de dólares arrecadados só na China e com isso resolveram lançar pro resto do mundo inteiro. Dia 25 de setembro lança no Brasil, ou já lançou, depende de quando você tá assistindo esse vídeo. Depende se eu vou conseguir postar esse vídeo antes de lançar, mas enfim. 25 de setembro estreia Nessa 2 nos cinemas, o maior filme de animação da história. E hoje a gente vai ver um resumão do 1 e do 2, se você não quiser ir ver no cinema, mas principalmente do 1, né? Pra você se preparar pra ver no cinema. Mas se você não quiser ver no cinema, você vê o 2 também. Aí fica à sua disposição. Aqui vai ter um resumo do 1 e do 2. Aí se você quiser assistir só um ou se quiser assistir os dois de uma vez, aí você que sabe. Sem muita enrolação, resumo de Nessa 1. Tinha uma pérola do caos muito poderosa que ficou 1000 anos concentrando a energia do sol e da lua e com isso ficou muito forte. Aí um deus chinês supremo, pica das galáxias, teve que ir lá interferir. Ele mandou 2 deuses aprendizes, um gordinho e um magrelão, que a gente vai chamar assim de gordão e de magrelo pra ficar mais fácil, porque os nomes é tudo chinês. Eu não vou ficar falando nome chinês não, eu vou falar gordão e magrelo. O gordão e o magrelo, deuses também, aprendizes do deus supremo lá, foram lá tentar neutralizar, mas falharam miseravelmente, porque a pérola tava muito forte. Então, o deus pica teve que interferir, prendeu a pérola num caldeirão gigante, ferveu ela e dividiu em 2 partes. A parte espiritual e a parte demoníaca da pérola. A parte espiritual, a pérola espiritual, era boa, não tinha problema nenhum, então ela ia ser um presente pro comandante da China que tava prestes a ter um filho. Aí ele colocava a pérola boa lá no filho dele e o filho dele nascia um herói, abençoado. Já a pérola ruim, a pérola demoníaca, como era um poder maligno, o deus velho lá decidiu fazer um feitiço que em 3 anos ia cair um raio pra destruir ela. Aí ele bota as 2 pérolazinhas numa caixinha toda bonitinha e manda o gordinho entregar pro comandante da China lá, de presente. Mas o aprendiz magrelo fica com muita inveja, porque o gordinho que ganhou a missão de entregar o presente pro comandante chinês e não ele. Então ele começa a bolar um plano pra roubar as pérolas do gordinho. Esse magrelo, ele tem o poder de controlar as pessoas, ele prega uma comanda de bar nas costas do caba e o caba vira um servinho do mal dele. E aí ele manda um cara dar um botijão cheio de cachaça pro gordinho. O gordinho é muito cachaceiro, então ele toma cachaça e desmaia tudo, mas não dá certo porque eles não conseguem abrir a cápsulazinha que tá as pérolas. O comandante vai lá e mete porrada no gordinho pra ele cuspir toda a cachaça e acordar de novo. Aí ele vai lá, abre a pérola toda bonitinha, a mulher dele tá prestes a dar a luz. Ai, eu vou parir, vai nascer. Só que na hora que eles iam colocar a pérola boa na placona de magia lá pra mandar a pérola pro filho do comandante, o magrelão controla uma véia pra colocar a pérola do mal no lugar. E aí quem vai pro bebê do comandante é a pérola do mal, a pérola demoníaca, ao invés da pérola boa. E a pérola boa, o magrelão rouba ela. E aí já foi tudo pro caralho, porque a mulher do comandante pare um bebê demoníaco, literalmente um demoninho, o moleque nasce só uma cabeça pegando fogo, pulando de um lado pro outro, queimando a cidade inteira. Aí depois ele cria o resto do corpinho dele pegando fogo, igual um girininho virando um sapo. Cresce as perninhas, cresce os bracinhos. O moleque pegando fogo já, com os dentão tudo afiado, com aquela cara de satanás. Começa a queimar a vila inteira, espalhar o caos. Aí o gordinho vai lá, coloca uma coleira no pescoço do moleque, um colarzinho que ele tem o poder de restringir os poderes da criança. O moleque então fica mais contido. O moleque não, é um bebê, né? Acabou de nascer. O moleque agora que tá contido, o gordinho chega pronto pra dar uma saraivada, né? Fazer um aborto tardio no moleque. Que aí a mãe pula na frente. Não é matar o meu bebezinho. Aí o velho, mas essa porra é um demônio. Aí a mãe, não, ele não é um demônio. Ele é o meu filho. E eu vou criar ele, mesmo que ele seja um capetinha. Literalmente. O gordinho aceita, tudo bem, mas conta pra eles, pro comandante e pra mulher dele, que tem um feitiço que vai matar o moleque em 3 anos, né? Porque o feitiço ia destruir a pérola do mal em 3 anos. Um raio ia cair pra destruir a pérola do mal em 3 anos. Mas como agora a pérola tá no moleque, o raio vai estourar o moleque inteiro, né? E vai destruir a pérola e o moleque junto. Mas eles aceitam criar ele mesmo
assim. Enquanto isso, o magrelo que roubou a pérola boa foi lá e entregou ela pro rei dos dragões. Pro rei dos dragões botar a pérola boa no ovo dele pra poder nascer um filho dele abençoado pela pérola boa. Basicamente, o magrelo traiu a rapaziada pra fechar com a gangue dos dragões. E por que que o rei dragão queria fazer um filho abençoado? Ah, calma, periquita, daqui a pouco eu vou explicar. O gordinho e o comandante vão atrás do velho deus lá pra ver se ele conseguia reverter o feitiço, tirar o feitiço do moleque, mas ele tava de férias, ele tinha metido o pé, e aí o secretário dele, que é um esperminha flutuante assim, falou que ele só ia voltar lá, papo de 10 anos, então, seu filho vai de vala do mesmo jeito. A gente tem um time skipzinho de alguns meses, e troca pro Neza já grandinho já parecendo que tem 10 anos de idade. Porra, o que estão colocando na mamadeira desse moleque, trembolona? O Neza crescidinho já, e sim, ele é um menino, tá? Eu sei que ele parece uma guria feia, mas ele é um menino. A gente tem ele brincando com a mãe dele, né? A mãe dele tentando brincar com ele, mas ele é forte pra caralho, estoura a mãe na parede, mas a mãe, não, tá de boa, filhinha. E a mãe dele não tem muito tempo pra ele, nem a mãe nem o pai, né? Eles são importantes figuras, são comandantes da China lá, então eles não tem muito tempo pra ele. A maioria do tempo o Neza fica preso sozinho. Preso assim, né? Ele consegue sair a hora que ele quiser. Inclusive a cena seguinte é ele saindo do castelinho dele pra poder dar uma divertida na vila, né? Só que como ele é muito encapetado, a diversão dele é aterrorizar a vila inteira, botar fogo na casa dos outros, agredir idosos e crianças, é a diversão dele. E no meio disso tem um grupo de crianças que odeiam ele, um grupo de haters. Haters gonna hate. E tá todo mundo bolando umas estratégias pra conseguir parar o Neza. Aí chega o próprio Neza com uma fantasia com a cabeçona de porco. Ele fala, ai, pra gente pegar o Neza, a gente pode fazer uma armadilha pra ele cair num piscinão de lama, e aí a gente mija no piscinão de lama. Olha a ideia do moleque. E aí na hora que a piscina de lama já tá toda mijada lá, aí o Neza tira o cabeção de porco, aí todo mundo, o quê? E o Neza faz eles caírem na própria piscina de lama com mijo e bosta, tudo que há de ruim nessa vida. Aí os moleques tudo cagado, tudo mijado, falam assim, Neza, você é um demônio. Aí ele, o quê? Ele me chamou de demônio? Ele fica muito puto que ele não gosta que chama ele assim, né? Aí ele literalmente pega um pedregulho gigante. Olha isso, chamam ele de demônio. Aí pra mostrar que ele não é um demônio, o que ele faz? Ele pega um pedaço de rocha que ele arranca de uma montanha e arremessa na direção das crianças. O que ia acontecer? Ele ia matar todas as crianças. Mas isso não acontece porque o gordinho salva as crianças, e o comandante, o pai do Neza, viu tudo. Aí ele fica muito puto e começa a conversar com o gordinho pra ver o que eles vão fazer, né? Nosso filho é um capetinho, o que a gente vai fazer pra ele não matar a cidade inteira? O que a gente pode fazer? E o gordinho sugere treinar o Neza pra ele se tornar um caçador de demônios, né? Meio que canalizar essa energia de combate que ele tem. Todo mundo aceita esse plano, e aí o gordinho leva o Neza pra uma dimensão da imaginação lá, é uma dimensão em que tudo lá é simulado. Eles têm um pincel pra poder modificar a simulação, tem um porquinho que eles conseguem ver o que aconteceu na simulação. É um negócio muito louco lá. E pra começar a treinar o Neza, o gordinho ensina pra ele a técnica da transformação, de se transformar em outras coisas e transformar outras coisas em outras coisas, transformar tudo, basicamente. O Neza aparentemente é muito ruim nisso, então o gordinho fala assim, eu vou puxar um ronco enquanto você aprende aí, viu? Vai demorar bastante. Mas quando o gordinho acorda, a mãe do Neza, que não é a mãe do Neza, né? Na verdade é o Neza transformado, que ele já dominou a técnica completamente, aparece falando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí o gordinho, o seu filho tava ali, e aponta pro Neza vivido num canto do lugar lá. Aí o gordinho, meu Deus, matei o moleque, nossa, tirei um cochilo, o moleque morreu. Aí começa a fazer respiração boca a boca no moleque, uma parada que eu achei meio sus, né? Por que ele não pediu pra mãe fazer a respiração boca a boca no moleque? Enfim, vamos relevar essa parte aí. Aí quando vai ver, na verdade era um sapo venenoso lá, e aí o Neza destransforma e fala, te peguei. Mas aí os pais chegam lá pra ver como é que tá indo o plano do gordinho, vê que não tá dando muito certo, o Neza não tá afim de ficar lá sendo treinado. Aí tem uns flashbackzinhos do Neza sendo tirado pra bosta, ele ia brincar com as criancinhas, aí todo mundo falava, não brinca com ele não, ele é um demônio. Cena emocionante lá dos traumas do Neza, né, que ninguém gosta dele. Então pra convencer o Neza a ser treinado pelo gordinho, lá na dimensão do pincel lá, da imaginação, o pai
pai dele, o comandante da China, resolve mentir pra ele e falar que na verdade ele é o portador da pérola do bem, que as pessoas têm medo porque elas não entendem o poder dele, mas que o poder dele é do bem, e que na verdade ele está destinado a ser um grande caçador de demônios. O Neza fica todo felizinho, né, se sentindo especial. Eu sou o portador da pérola do bem, por isso que eu tenho tantos poderes. E aceita ficar 2 anos na dimensão da pintura lá, sendo treinado pelo gordinho. Isso acontece, 2 anos se passam, chega a hora do Neza sair da dimensão lá. Mas eles vão ver no porquinho lá, que é tipo uma câmera de segurança do lugar, eles olham e vê que o Neza tava matando inocentes junto com os demônios. Aí o pai dele fala, porra, como é que você tá matando inocentes junto com os demônios? Aí o Neza, não, mas não é de verdade, é só simulação. Aí o pai do Neza, não, você não está pronto. Aí o Neza vira e fala, é? Pega o pincel do bolso do gordão, sai da pintura e prende o pai dele e o gordão lá dentro da dimensão da pintura. O Neza sai pra dar um passeio e aí no meio do caminho ele acha um monstro que vira água, que tá atacando uma vila. O Neza, né, um grande caçador de demônios, pensa, chegou minha hora de brilhar. E começa a tentar atacar o monstro. Só que no meio disso, ele acaba queimando a vila inteira. O monstro foge pro meio do mato e pega uma criancinha que coincidentemente é a irmãzinha mais nova daquele molequinho que era o líder do clube de haters do Neza. E como o Neza passa correndo logo em seguida atrás do monstro, esse moleque sai gritando pra todo mundo que o Neza roubou a irmãzinha dele. Mas agora o monstro levou a criancinha lá pro meio do mar e vai devorar ela quando de repente aparece o filho do dragão que recebeu a pérola boa. Ele chama Albing. Ele aparece pra salvar a criancinha do monstro, consegue, deixa a criancinha são e salvo. Mas aí o Neza, retardado, não aceita outra pessoa ter salvado a criança sem ser ele, devolve a criancinha pro monstro pra ele salvar. E ainda por cima dá um cacete no Albing. No meio disso, o monstro lança um monte de bolha que congela todo mundo, que ele tem esse super poder também, né? E o Albing, na hora que vai salvar a criança pela segunda vez, acaba virando pedra. Mas o Neza usa o Albing todo empedrado pra bater no monstro e consegue salvar os dois, o Albing e a criancinha. Aí ele tira o antídoto do monstro, desvira os dois de pedra e acaba que todo mundo vira amiguinho. E aí eles passam o resto da tarde lá, todo mundo felizinho na praia, brincando. O Neza até se emociona, que ele pensa, ninguém nunca brincou comigo. E a Albing fala que sempre que ele quiser encontrar com ele, é só ele soprar uma flautinha, que o Albing vai vir pra brincar com ele. E aí o Albing vai embora. Só que depois disso, lembra que o moleque tinha saído gritando pra todo mundo que o Neza roubou a irmã dele? Chega a vila inteira putaça com o Neza. E aí o Neza fala, não, eu salvei a criancinha, tinha um monstro querendo pegar ela. E aí eles falam, mas cadê o monstro, porra? Aí ele fala, sumiu, né? E aí eles não acreditam, vão bater no Neza. O Neza não vai aceitar apanhar calado, né? Começa a bater de volta, nocautear a vila inteira. E no meio disso, o gordinho e o pai do Neza, que finalmente conseguiram se soltar, aparecem lá. Mas dessa vez, o pai do Neza vê pela gosminha na mão do Neza que ele tá falando a verdade, que ele realmente salvou a criança. Então dessa vez ele não vai ficar de joelho no milho. Enquanto isso, o Albing, que tinha ido embora, foi todo felizinho contar pro pai dele, né, que conheceu o Neza, que fez um amigo. Mas aí o Magrelo já fala, esse moleque é o portador da pérola demoníaca, a sua missão é derrotar ele. E aí o Albing não concorda, né, como assim eu tenho que derrotar ele? Acabei de conhecer ele, é mó legal. Aí o pai dele, o rei dos dragões, explica pra ele que há muito tempo atrás os dragões eram reverenciados pelas pessoas porque eles capturavam os monstros que atacavam a terra, mas depois de um tempo eles foram presos no fundo da terra junto com esses monstros. Então o plano do rei dragão era o Magrelo roubar a pérola boa e colocar no filho dele, pro filho dele, no caso o Albing, nascer predestinado a derrotar o portador da pérola do mal e libertar o povo dragão que tá há 1000 anos preso nas profundezas da terra. O Albing, depois de ouvir essa história, concorda, né? Porra, o povo inteiro dele tá aprisionado há mais de 1000 anos. Enquanto isso, o Neza tá tristão lá no palacinho dele, geral odeia ele, né? E aí chega os pais dele pra tentar consolar ele. E como que eles fazem isso? Mas, mentira, né? Falam pra ele, não, tá tudo bem, filho. O mal entendido foi resolvido. E aí mente que tá todo mundo de bem com ele, todo mundo gosta dele. E fala que vai fazer um festão de aniversário de 3 anos pra ele. Aí ele fica todo felizinho lá, vai correndo convidar o Albing todo cabulosão, né? Sabendo que vai ter que passar ele. Aí, véspera da festona de aniversário de 3 anos do Neza, o Magrelão e o Albing estão se preparando pra poder derrotar o Neza. Aí o Albing ganha uma armadura de escama lá dos dragões que estão aprisionados, pra ele ter mais chance na treta, né? E dia do aniversário do Neza, o Neza tá todo felizinho lá, se preparando pro aniversário dele. O Magrelão aparece no quarto dele e conta toda a verdade pro Neza. Que ele é o portador da pérola demoníaca, conta que ele vai morrer também, que o raio vai pegar ele, conta tudo. E aí, corta a brisa do Neza.
Neza, né? Ele vai todo putão pra festa, né? Se sentindo enganado e traído pelos seus próprios pais. Todo mundo feliz lá, né? Dando presentinho pra ele. Ah, toma isso, toma aquilo. Aí de repente ele olha pros pais dele. Vocês mentiram pra mim. E aí os pais dele ficam em choque. Como assim? O que você tá falando? E aí os pais deles, ao invés de admitirem logo, mentiram pro Neza. Eles continuam tentando enganar ele, que deixa o Neza putão. Aí ele arranca o colar que limita os poderes dele, assume essa forma verdadeira de demônio, deixa de ser uma criancinha textuda e vira um Enzo cabeludão. Começa a atacar todo mundo, que nesse estado ele não tem controle dele, ele nem lembra quem que são os pais dele. Aí todo mundo tentando parar ele, o gordinho, cadê o colar? Cadê o colar? É a única chance. Nisso o magrelão passou a mão leve no colar, o Albing tá lá junto com ele, e o plano é esperar o Neza matar os pais e o gordão, pro Albing chegar lá, matar o Neza e virar o herói da população. Mas aí o Albing tá com o coração mole, ele fala assim, pô, magrelão, deixa eu entrar lá, não precisa esperar geral morrer não. Aí o magrelão tem um momento de bondade também, aceita, mas o magrão fala pro Albing, ó, você vai ter que encapuzar, porque se verem o seu chifrinho, vão ver que você é filho de dragão, e se verem a sua testa com o símbolo da Pérola do Bem, vão ver que a Pérola do Bem foi roubada pra entregar pro filho do Rei Dragão, vão descobrir todo o nosso plano, vai tudo pro caralho. Então vai lá, salva a rapaziada, mas encapuzado. E o Albing aparece pra tretar com o Neza, entra em cena, salva o comandante, salva o gordão, consegue colocar o colar de volta no Neza, mas quando vão agradecer ele, tiram o capuz dele, descobrem que foram os dragões que roubaram a pérola, que foi o magrelão, descobrem tudo. E aí o magrelão vira pro Albing e fala, eu avisei, agora que você foi descoberto, a única solução é você fazer uma queima de arquivo na cidade inteira. E o Albing aceita, ele cria um iceberg gigante no céu pra matar todo mundo que tava na festa esmagado. O Neza, que tinha fugido depois de voltar pra forma de ser humano, ele tinha metido o pé de lá, ele vê através do porco mágico dele, o pai dele fez um acordinho lá pra morrer no lugar do filho, pro raio atingir ele ao invés do filho. Plot twist insano, porque nesse momento do filme eles descobrem que não é o Neza que vai morrer em 3 anos, mas na verdade é o pai dele que vai ser, porque lá no começo do filme ele fez um acordinho pra trocar de lugar com o filho. Aí o Neza fica muito comovido com isso, né, começa a chorar, e ai, meus pais me amam. E ele volta pra festa, vê que o Albing tá tentando sabugar os pais dele, ele defende os pais dele, começa a lutar contra o Albing, e aí começa uma luta de duplinha, o Neza e o gordão contra o Albing e o magrelo. Aí o Neza fica usando a habilidade dele de se transformar pra enganar o Albing, fica se transformando no magrelo e espetando ele pelas costas o tempo todo. O Albing fica puto e vai tentar matar os pais do Neza de novo, o Neza salva eles de novo, e aí o Albing perde a paciência e começa a derrubar o iceberg pra esmagar geral. O Neza, vendo que não vai conseguir parar o iceberg com o colarzinho no pescoço, ele tira o colar do pescoço e passa pro braço, que aí ele consegue se transformar na versão demônio dele, mas ele ainda tem um controle sobre o cérebro dele. E aí uma cena linda, o Neza vai voando pra cima, pegando fogo, faz uma flor de lótus gigante de chamas, consome todo o iceberg e começa a cair uma chuvinha de fim de tarde em todo mundo. E na hora de passar o Albing, o Neza resolve poupar a vida dele, porque apesar de ser o portador da pérola demoníaca, ele ainda é um herói. E nesse ritmo de heroísmo, o Neza vai lá, amarra os pais dele, rasga o contrato do pai morrer no lugar dele. Os pais dele, não, você vai morrer, você vai morrer. Aí ele, é a minha escolha, eu quero fazer isso, eu quero morrer como um herói. Aí o Neza entra na tempestade pra esperar o raio vir e sabugar ele, só que o Albing se comove também, resolve ajudar, ele se junta com o Neza, e aí quando junta o Neza e o Albing, eles são a pérola demoníaca e a pérola espiritual, né? Os dois juntos formam a pérola do caos original, lá do começo do filme, que é muito poderosa. Na hora que taca a bolona de raio que vai desintegrar o Neza, eles tacam de volta outra bolona de raio, e aí as duas bolonas de raio se encontram e dá uma explosão do caralho, que acaba desintegrando tanto o Neza quanto o Albing. Mas as almas deles continuam intactas. Então, em tese, eles estão vivos ainda. Aí a população que viu tudo finalmente reverencia o Neza como um herói. E aí, preparando pro próximo filme, né? Tem uma cena dos dragão bolando um plano maligno pra se libertar. E também tem uma cena de um samuraizão velho na frente de uma árvore gigante no formato de uma mulher. Essa cena não faz muito sentido no primeiro filme. Ela é só pra dar uma instigada pro segundo filme. Mas acho justo falar aqui porque tem muita gente que vai ver só
só a primeira parte do filme, né? Inclusive, se você quer ver só o resumo do primeiro filme pra poder ver o segundo filme no cinema, esse foi o resumo do primeiro filme. E agora a gente vai passar pro resumo do segundo filme, caso você não queira ver no cinema e já queira ficar sabendo da história toda de uma vez. O segundo filme começa com um resumão do primeiro filme, que eu acabei de falar aqui, então não precisa repetir essa parte. O Neza e o Aobing, eles estão se preparando pra ganhar corpos de novo. O Gordão vai fazer um procedimento muito louco lá, que vai fazer eles recuperarem os corpos físicos dele. É aquela resenha gostosa de todo mundo reunido e o Neza falando: ah, já que eu vou ter um corpo novo, eu quero ficar altão, eu quero ficar gostosão. Aí cada um dá uma opinião de como que tem que ser o corpo novo do Neza. E aí eles entram na cápsula que o Gordão faz pra ganhar os corpos novos. Enquanto isso, o Magrelão, na intenção de fazer uma queima de arquivo, já vem com um exército de lava pra matar a cidade inteira. Ele começa a abrir uns xerecão escorrendo lava assim na cidade toda, porque todo mundo na cidade sabe que ele roubou a pérola boa, mas o velho Deus Supremo não sabe, né? Então, pra impedir de eles contarem pra ele quando ele voltar de viagem, o plano do Magrelo é matar todo mundo. E o filme já começa assim, porrada comendo solto. O Magrelão já vai direto na direção onde que tá o Neza e o Aobing, que eles estão naquela cápsula pra recuperar os corpos dele, né? Aí, pra salvar todo mundo, o Aobing sai da cápsula dele mais cedo, impede dos dragões explodir tudo, mas perde o corpo que ele tava construindo. Fica muito fraco e perde o corpo que ele tava construindo. Um dos dragões era justamente o pai do Aobing, que na hora que vê que o filho dele tá baqueado, ele já para o ataque. E aí, depois disso, o Neza acorda, no tempo certinho que ele tinha que acordar. Então, o Neza tá com o corpo. Mas o Aobing, que acordou mais cedo, perde o corpo. Então, eles resolvem do Neza emprestar o corpo dele pro espírito do Aobing ficar até o Aobing conseguir outro corpo. E aí, eles vão ficar dividindo o corpo do Neza. O Rei Dragão decide dar uma trégua na guerra até o Aobing ganhar um novo corpo. Afinal, é filho dele, né? Ele não pode sair matando todo mundo se ele for matar o filho dele também. E aí fica nessa trégua entre o Magrelo e os dragões e o Neza, o Aobing e o Gordinho. Aí a gente tem umas ceninhas do Neza tentando aprender a dividir o corpo dele com o Aobing. Nada dá muito certo, eles ficam numa esquizofrenia de uma hora é um, outra hora é outro que tá controlando, aí cada um mexe uma parte do corpo. O Neza fica todo se tropeçando, todo epilético. E no final das contas, o que acaba dando certo é o Neza mandar pra dentro um Boa Noite Cinderela, o Aobing assumir o controle por completo até o Neza acordar de novo. E é muito engraçado, porque o Neza sempre pareceu uma menininha feia, aí na hora que o Aobing controla ele por completo, ele ainda parece uma menina, mas pelo menos agora ele tá bonitinho. O Gordão, imprestável, não tá conseguindo fazer outro corpo pro Aobing, então eles vão pra um palácio divino lá, que quem comanda é um velho deus lá, com cabeçudo, com gravidez psicológica. Eles vão pra pedir ajuda, pra pedir pro velho fazer um corpo novo pro Aobing, e o velho cabeçudo fala que se o Neza passar em 3 desafios, ele entrega o elixir do corpo novo pro Neza. Eles aceitam essa proposta e o primeiro desafio é pro Neza capturar um monte de marmotas demoníacas. Que esse velho do palácio, ele tem a brisa de capturar demônios. Ele é tipo um cara que combate demônios. Então todos os desafios vão ter a ver com isso, como combater demônios. E esse primeiro desafio é pro Neza capturar um monte de marmotas demoníacas. Só que o Neza não quer mostrar pra ninguém que ele é a pérola do mal, né? Pra evitar de alguém, sei lá, querer explodir ele. Ah, você é a pérola do mal. Então o Neza tenta capturar as marmotas só na mão mesmo, só no Kung Fu. Falha miseravelmente. Mas na hora que ele toma um Boa Noite Cinderela lá e o Aobing assume, aí o Aobing pode usar os poderes da pérola boa, porque a pérola boa ninguém tem nenhum problema com ela, né? E aí ele caceta as marmotas tudo, cumpre o primeiro desafio. No segundo desafio, eles têm que capturar o pai do Magrelo, que é um deus que treina demônios. E aí eles chegam onde que o cara tá e já começa um X1 sinistro entre ele e o Aobing, porque é o Aobing que tá controlando o corpo do Neza, né? O Neza, ele chega no desafio, só toma Boa Noite Cinderela e deixa o Aobing fazer o resto. O pai do Magrelo fica putaço, começa a gozar poder pra tudo quanto é lado, aquela porradaria sinistra. Chega uma hora da luta lá que o velho vai matar o Aobing, só que o Aobing congela o braço do velho e o velho corta o próprio braço fora pra conseguir se desvencilhar. E nesse ponto já virou uma guerra, né? Aí vem um outro filho do velho pra ajudar, que consequentemente é irmão do Magrelo, né? Só pra contextualizar aqui. Ele aparece pra tentar ajudar o pai dele. Ele é esse guepardo que tá aparecendo aí, ele se transforma em guepardo. Só que aí aparece na treta também os discípulos do Cabeça Grávida pra ajudar. Eles viram que o Aobing não ia dar conta sozinho, né? Começa a atacar flechada nos dois e os dois acabam que tem que correr pro mato. E depois disso, o irmão do Magrelo, que tava ajudando o pai na treta, aparece lá na cidade da China, lá onde tava
o Magrelo e os dragão tentando acabar com tudo, mas tinha dado uma trégua, né? Ele aparece lá todo ferido e acaba morrendo nos braços do irmão dele, do Magrelo. Aí o Magrelo putaço, não acredito! E aí chorando de ódio, corta nessa cena e depois chega a notícia pro Neza que a cidade dele foi incendiada. E aí o que o filme quer deixar entender, né? Que o Magrelão, muito puto e com sede de vingança nos olhos, pegou o exército de dragão dele e incendiou a cidade toda em vingança, né? É o que o filme quer deixar entender. Aí o Neza dá uma parada nos desafios, faltava só o terceiro, mas ele dá uma parada, vai correndo lá pra cidade dele e, meu Deus do céu, que cena cabulosa que tem nessa parte do filme. O Neza vai passando na cidade dele, vai vendo tudo queimado, vai vendo o corpo das pessoas que moravam lá, tudo incinerado, tudo virou pedra. Um negócio muito pesado, cara. Isso não era pra ser um filme de criança. Por que tem famílias queimadas e mostrando tudo? E aí o Neza, devastado, vendo que a cidade dele virou tudo cinzas, ele encontra só o chapeuzinho da mãe dele. Aí a mesma reação que o Magrelo teve, o Neza tem de: ah, não acredito! Churrascaram meus pais! E aí o Neza, putaço, sangue nos olhos, jura vingança aos dragões. Jura vingança, mas vai fazer o terceiro desafio primeiro. Até porque ficaria meio estranho, né? O Neza indo matar o pai do Albing, sendo que o Albing tá dentro do corpo dele, né? E o terceiro desafio é derrotar essa gordaça de pedra aí. Que o Neza já chega descendo o cacete, poucas ideias. Ele não quer nem saber, ele só tá pensando no que ele vai fazer com os dragão mais tarde. A gordaça apanha bastante, só que depois ela fica gigante. E aí o Neza também, que já tá cagando pra esconder os poderes dele, não tá pensando em mais nada, ele faz de novo aquela flor de lótus gigante que ele fez no primeiro filme. Aquela flor de lótus de fogo, incinera a gordaça por completo. E aí, com isso, o Neza completa os 3 desafios, ganha do velho cabeçudo lá o Elixir pra dar um corpo novo pro Albing. O Neza, já sem querer perder muito tempo, entrega o Elixir pro gordão, manda ele fazer o corpo do Albing logo. E na hora que ele termina, que o Albing sai do corpo dele, ganha o corpo novo, o Neza já vai no veneno pra arregaçar os dragões, já vai voando, pegando fogo. E é muito engraçado que agora que o Albing tem um corpinho dele, ele tenta ir atrás do Neza pra poder impedir, só que o gordão prende ele. Enquanto isso, o velho cabeçudo lá, o cabeça de balão, que ele também tinha ido junto com o Neza lá na cidade pra saber o que os dragões tinham feito. Ele, pra punir os dragões, né, ele começa a invocar um caldeirão gigante pra poder prender todos os dragões e acabar com todos eles, churrascar todos ao mesmo tempo. Aí o Rei Dragão, que não tava sabendo de nada disso, ó, aí já tá começando o plot twist. O Rei Dragão não tava sabendo de nada disso que os dragões tinham feito. Aí ele vai confrontar o cabeçudo, fala assim: por que você vai fazer isso? Por que você vai churrascar nozes? Aí o velho cabeçudo fala: porque vocês incineraram uma cidade inteira inocente. Aí o Rei Dragão volta lá pro caldeirão, pergunta pros outros dragões: quem que fez isso? Quem que fez isso? Aí uma dragoazinha gostosa lá assume a culpa. Mas não adianta de muita coisa, porque o Rei Dragão, ao invés de, sei lá, se desculpar ou falar que não foi a gente não, foi só um dragão específico, ele já volta tentando matar o cabeçudo já, não quer nem saber. Aí os discípulos do cabeçudo defendem ele, enquanto ele continua numa boa lá, conjurando os feitiços que vai matar todos os dragões. O Rei Dragão consegue se livrar dos discípulos dele, mas aí na hora que ele vai cacetar o velho cabeçudo, o Neza aparece com sangue nos olhos pra poder vingar o churrascamento dos pais dele. Nessa treta, o Neza consegue derrotar o Rei Dragão, só que quando o cabeça de biluga tá quase terminando o feitiço pra matar todos os dragões dentro do caldeirão lá, os pais do Neza aparecem. Aí o plot twist, né? O velho cabeçudo, esse cabeça de Citroën C3 aí, ele queria matar os dragões desde o começo, antes dos dragões fazer qualquer coisa, ele queria matar todos os dragões pra não correr o risco de ele perder o governo do céu. Porque os dragões, querendo ou não, também são entidades, né? Também são deuses. Então, ele matou o irmão do Magrelo pra dar um motivo do Magrelo querer vingança, fez um trato de poupar 3 dragões se eles queimassem a cidade inteira, ou seja, ele achou 3 dragões traidores lá no meio do exército de dragões, fez um trato pra eles queimarem a cidade toda pra incriminar todos os dragões, né? E parecer que foi o Magrelo junto com os dragões que queimou a cidade inteira em vingança, pra com isso ter a justificativa dele pra colocar todos os dragões dentro do caldeirão e churrascar todos eles. Ou seja, o cabeça de biluga era o vilão desde o começo. E por que os pais do Neza estão vivos? Porque o Magrelo, na hora que viu que os 3 dragões traíras iam queimar a cidade inteira, ele pegou os pais do Neza, levou pra um lugar seguro e lutou com os dragões como se não houvesse amanhã. É uma cena
muito bonita, ele lutando com os dragões. Mas não adiantou nada, né? Porque os dragões ainda queimaram todo mundo. E eu já tinha falado antes que o filme tem umas cenas muito pesadas, né? De todo mundo queimado na cidade, mas essa daqui em específico não tem como eu não comentar que, meu Deus do céu, lembra daquela família do primeiro filme que tinha o menininho que era o líder de clube de haters do Neza, e aí ele tinha uma irmãzinha que aquele monstro de água rouba a irmãzinha dele, o Neza salva ela, aquela criancinha fica brincando com o Neza a tarde inteira. Lembra essa famíliazinha que todo mundo amava, a criancinha que gostava do Neza, a única criancinha, o único bebezinho que gostou do Neza desde o começo, lembra? Lembra? Olha que eles agora foram churrascados vivos. E o filme mostra o bebezinho que todo mundo amava do primeiro filme, literalmente queimado vivo. Cara, os filmes chineses é muito poucas ideias. Mas aí começa a grande guerra. O velho cabeçudo, seu exército de discípulos e os 3 dragões traíras, que por sinal se transformaram nos personagens de LoL, contra o Albing e o Neza. Aí primeiro vai só os dragões tentar cacetar o Albing e o Neza, e eles fazem aquele mesmo paranauê do primeiro filme, de soltar umas bomba de fumaça ninja no chão e começar a confundir todo mundo usando a técnica da transformação. Derrotam os dragão fácil, mas quando o Neza e o Albing vão cacetar o velho cabeçudo no ódio, ele usa um feitiço pra paralisar os dois. E de quebra também amarra o gordão e os pais do Neza. E aí com todo mundo paralisado e amarrado, o velho joga todo mundo dentro do caldeirão gigante que tava os dragão lá. Pensar, já que é pra churrascar todo mundo, vamos churrascar todo mundo então. Vai todo mundo pra dentro do caldeirão. O velho começa as magia louca lá pra tacar fogo em tudo. O pessoal que tá dentro do caldeirão começa a fazer um yogazinho pra tentar concentrar um pouco de energia lá e evitar os feitiços do velho. Aí o velho cabeçudo, pra tirar uma onda, ainda entra lá no caldeirão e oferece pro Neza tomar uma pílula toda estranha lá, que me parece um coronavírus, pra poupar a vida dos pais dele. A mãe do Neza não deixa, dar um tapão na pérola. Aí o velho fica puto e fala, então beleza, então morre todo mundo aí, então. Valeu, falou. Aí tá todo mundo prestes a ser desvivido. A mãe do Neza vai abraçar ele pra ter aquela despedida emocionante. Rola uns flashbacks bonitinhos do primeiro e do segundo filme, da mãe dele tendo momentos bonitinhos com o Neza, aquela coisa de suar os olhos. Todo mundo achando que vai acontecer alguma coisa no último segundo pra impedir que a mãe dele vá de ralo. Mas não, a mãe dele realmente vai de ralo. Ela é a primeira a ser desvivida e ela vira uma pílula do dia seguinte. É os feitiços do velho cabeçudo. Eu achei que ia todo mundo pegar fogo, né? Porque é um caldeirão gigante, mas não, as pessoas morrem e viram pílulazinhas. E aí a mãe dele foi a primeira, e aí o Neza fica putaralhaço, chorando de ódio, se solta da paralisia, que assim, já que dava pra se soltar, por que ele não fez isso antes, né? Mas beleza, na força do ódio, ele se solta da paralisia, entrega a mãe em forma de comprimido pro pai dele, desparalisa o Albing também, e os dois começam a tentar destampar o caldeirão do velho cabeçudo. Aí o velho cabeçudo cria uma árvore gigante pra poder pesar a tampa do pote e coloca o exército inteiro dele também pra dar peso na tampa do pote, o que assim, funciona. O Neza e o Albing não conseguem destampar o pote, mas o pote explode. E aí todo mundo se solta e começa uma guerra entre o exército do velho cabeçudo e o exército dos dragão, que mais parece 2 enxames de abelha se encontrando, né? Mas é um negócio bacana de se ver, é um negócio bonito. E no meio disso, o velho cabeçudo até mudou de forma, ele tá mais marombão agora, diminuiu um pouco a cabeça. Ele começa a brigar diretamente com o Neza, mas o Neza não quer nem saber, ele tá na força do ódio que passaram a mãe dele. Tem uma luta épica entre os dois e o Neza espanca o velho até ele voltar pra forma de anão dele. E aí o velho todo cacetado, todo lascado, aceita a derrota e foge junto com o exército de discípulos dele. E aí o grande finale do filme, a vitória do exército dos dragões, e do Neza, e do Albing, e de todo mundo que tinha se juntado pra brigar com o velho cabeçudo, né? E o filme termina assim, todo mundo unido, o dragão, o Neza, o Albing, o gordão, todo mundo unido, celebrando a vitória contra o velho cabeçudo, que no final das contas era o vilão supremo, e a mãe do Neza continuando sendo um comprimido de naftalina. Nem tudo termina bem, né? Aí ainda tem uma ceninha pós-créditos, fazendo uma deixa pro terceiro filme, né? A gente vê o velho cabeçudo todo lascado lá, no covil secreto dele, que ele fugiu pra lá. E lá no covil secreto dele, ele tá aprisionando o Magrelo e o pai do Magrelo. E fica esse gancho aí, né? O que eles vão fazer no terceiro filme? Vai ser um resgate do Magrelo e do pai dele? Eu não sei. Vamos esperar. E esse foi o resumo completo de Neza 1 e 2. Se você gostou desse filme, me fala nos comentários. Me fala se você
acha que merece os 2,5 bilhões de bilheteria só na China, que teve, porque agora que vai lançar mundialmente, deve passar dos 4, né? E fala se você gostou do filme, se você acha que vale essa grana toda que o filme arrecadou, se você acha que vale o título de maior animação de todos os tempos do cinema, ou então se você acha que, Shrek é melhor. Deixa aí nos comentários o que você acha. E no mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeus, falou!